Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Descobrindo a Sua Missão Principal na Vida. Você está começando a assistir o vídeo número 19. Chegamos na parte principal de nossa série. Agora você vai começar a ver a sua missão principal na vida. Vejamos de novo o texto de Romanos 8, versos 29 e 30, na nova versão transformadora, a NVT. Diz o seguinte: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhe deu sua glória. Mas é importante aqui, para entendermos corretamente estes dois versos e o que Paulo quer nos dizer, é importante vermos como Paulo começa estes dois versos, os versos 29 e 30. Primeiro, devemos ver quais as palavras que as diversas traduções diferentes desse texto utilizam para traduzir a palavra que Paulo usa para iniciar esses dois versos. A primeira palavra foi porquanto. A segunda palavra foi porque. A terceira palavra foi pois. Essas foram as três palavras que as traduções usaram para nos informar o que Paulo quis dizer. Por isso, o que é e para que serve a expressão porquanto? Segundo o dicionário online Dício, porquanto é uma conjunção coordenada que une sintaticamente as orações. Indica a explicação ou a causa de uma ideia expressa numa oração anterior. É sinônima de porque, que, visto que, uma vez que, já que, pois que, por isso que, como que, visto como. É sinônimo de porquê, apresentando uma ideia de contraste e contradição em relação ao acontecimento de uma oração principal. Ou seja, resumidamente, alguns tradutores usaram porquanto como aquela palavra que descreve o que Paulo quer dizer, pois Paulo quer nos mostrar que o que ele vai dizer nesses dois versos, o 29 e 30, tem a ver com o que ele acabou de dizer no verso 28, sendo uma explicação ou uma causa do que ele acabou de dizer no verso 28. Ou seja, Paulo quer explicar uma coisa que ele acabou de dizer no final do verso 28. O que foi que ele acabou de dizer? Que todas as coisas cooperam para o bem daquelas pessoas que amam a Deus e que também foram chamados segundo o seu propósito. Ou seja, todas as coisas vão cooperar somente para aqueles que Deus chamou para um determinado propósito ou plano. Ou seja, Paulo te diz que aconteceu um determinado bem-estar em sua vida, que você já viu qual é, tem a ver com o propósito pelo qual Deus te chamou e as outras pessoas que também têm esse mesmo propósito. Ou seja, você somente vai ter este determinado bem-estar em sua vida se você for chamado por Deus, souber qual é esse propósito e cumprir esse propósito ao qual Deus te chamou. É isso que Paulo quer te falar. Você somente vai ser um vitorioso e vai vencer os seus momentos de fraquezas ao utilizar o poder do Espírito Santo, e esses momentos de fraqueza vão te trazer alguns benefícios, se você é chamado por Deus para um determinado propósito. Se você não cumprir esse propósito de Deus, você não conseguirá fazer com que todas as coisas, as suas fraquezas, se transformem em coisas boas para a sua vida. Mas que plano é esse? Que propósito é esse que Deus tem para aqueles que Ele chamou? Comecemos a ver
sobre isso no próximo vídeo. Até lá!